Beleza, vamos iniciar então o nosso conteúdo de hoje, falando sobre programa de mindfulness e meditação para você incorporar à sua empresa. Então vamos só compartilhar a tela aqui para que você possa visualizar também os meus slides. Beleza. Então o slide que eu preparei foi esse aqui. O Mindfulness Design. A nova fronteira. Vivemos realmente numa nova fronteira, né? Onde as pessoas elas estão mais conscientes das coisas ao seu redor, estão mais perceptivas, estão querendo atingir novo patamar de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de realização, de felicidade, de bons relacionamentos. Então, todas as pessoas que nos procuram durante esses mais de 20 anos que eu aplico esse programa, elas têm alguns interesses em comuns. Vamos ver então quais são os interesses em comuns, né, das pessoas que querem fazer o mindfulness, né? Então elas querem um bem-estar mental maior em um mundo tão estressante nos dias de hoje, né? Tanto estresse, então as pessoas querem um bem-estar emocional e também mental e não querem estresse, né, nos seus dias, no seu cotidiano. Manter a estabilidade emocional em situação de estresse e pressão, onde muitas pessoas perdem as estribeiras, né? Então, muitas pessoas que nos preocupam, elas querem ser mais centradas, mais equilibradas, querem gerir melhor as emoções, principalmente advindas do estresse e da pressão, muitas vezes, do trabalho, tá? Construir melhores relações interpessoais e a capacidade de solucionar conflitos, sejam eles de qualquer natureza. Aumentar o foco, então eu trabalho muito com foco, e para que a pessoa passe de um processo de dispersão e não produtivo para um processo de concentrado e eficiente. Eficiente é quando a gente obtém resultado. Outra, estar muito presente de corpo e de alma em todos os momentos da vida. Esse é o conceito de mindfulness, né? Estar presente no momento presente. Enxergar novas possibilidades e oportunidades na vida e no trabalho. E outra, mudar a perspectiva de escassez e negatividade para uma perspectiva de abundância e positividade. Então, esses são os maiores interesses das pessoas ao nos procurarem, ao me procurar para trabalhar o nosso programa de mindfulness. Olha só esse dado. Estima-se que o conteúdo de uma semana do New York Times tenha mais informação do que uma pessoa provavelmente se depararia durante a sua vida inteira no século XVIII. Então a gente tem muita informação, internet, Netflix, Instagram, Facebook, o seu WhatsApp o tempo todo, esses grupos, é muita informação. Uma pessoa que viveu no século passado não tinha acesso a tanta informação como as pessoas têm hoje. E a questão é, será que isso não gera mais estresse, não gera mais ansiedade nas pessoas, ao mesmo tempo que é maravilhoso a gente dar um Google ali e a gente tem uma informação imediata, uma coisa acontece lá na China, a gente já fica sabendo também na hora, ao mesmo tempo que isso é magnífico, é fantástico, eu acho isso incrível, extraordinário, também tem esse contratempo de gerar essa ansiedade, ok? E a geração nova, né, já nasce com o celular na mão ligado na internet, então o acesso é muito rápido, então é uma outra desenvoltura. E no momento, né, eu estou preparando estudantes, estou preparando profissionais para empregos que ainda não existem. É só a gente ver nesse último ano de 2020 como as coisas ficaram mais tecnológicas, né? Banco, Uber, Netflix. Então, as pessoas que ganharam realmente dinheiro esse ano são as pessoas que conseguiram escalar através da tecnologia. Então, o empreendedor é sempre aquele que está de olho nas tendências e rapidamente cria alguma necessidade, alguma solução para necessidades
das pessoas que estão naquele tempo e que vão usufruir de um serviço que vai facilitar muito a vida dessas pessoas, tá? Então, isso é um empreendedorismo. Então, vamos definir o que é o Mindfulness, tá? O Mindfulness é uma habilidade que você pode aprender que irá melhorar o seu bem-estar e a sua performance profissional. O Mindfulness pode ser compreendido como um treinamento para obter uma mudança comportamental sustentável, ou seja, para a sua vida inteira, por um bom tempo, até você querer adquirir novos hábitos. Você irá aumentar a consciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, hábitos e ações, aumentando a consciência desses 4 elementos: pensamentos, sentimentos, hábitos e ações, que na maioria das vezes são inconscientes, né? Eles são automáticos. Portanto, você poderá repensar suas escolhas para se sentir no seu melhor e performar no seu maior potencial. Então, esse é um programa que vai aumentar o seu potencial. Consequentemente, quando a gente tem um potencial maior do que os nossos objetivos, maior do que os nossos desejos, maior do que os nossos desafios, a gente tem alta performance. O que gera estresse é quando os nossos desafios eles são maiores do que o nosso potencial. Então, isso vai gerar um baita de um estresse. Tá? E agora vamos ver o que é a meditação. Então, putz, muito se fala de meditação, né? Mas como eu e como a minha metodologia que eu ensino há 20 anos, ela vê a meditação. A meditação, ela vai além do mindfulness. É quando você verdadeiramente silencia a sua mente, eliminando todas as dispersões, todos os pensamentos, e vai mais fundo e vivencia insights na sua vida, sacadas na sua vida. E é quando você tem total consciência das suas emoções, pensamentos e comportamentos. Imagina que maravilha isso, né? Total consciência das suas emoções, pensamentos e comportamentos. Então, nós temos dentro desse programa, que eu já vou explicar melhor os módulos e como ele é desenvolvido em grupo, né? Nós temos 3 níveis de profundidade. Número 1 é um tempo para você, onde você vai respirar, gerenciar o seu estresse, meditar, viver mais intensamente. 2, potencializando o seu cérebro e o seu corpo, onde você vai aumentar o seu foco e também vai se sentir mais energizado, se sentir melhor. E 3, o design mindfulness, que é essa conquista de mudança de comportamento sustentável, vivendo com mais plenitude, com mais satisfação, com uma vida com mais significado, uma qualidade de vida maior. Né? Isso aqui é um estudo da Nestlé. Né? Nestlé é uma empresa internacional, por isso que ela está em inglês aqui, né? Quem está no Insta, esse é um vídeo que a gente está gravando para empresas, né? Nós vamos postar lá no nosso YouTube, você pode ter acesso depois lá no nosso YouTube, para que as empresas elas possam também implantar esse programa para que os seus colaboradores tenham também esses benefícios. Então, olha só que interessante, inovação e insights, né, no desenvolvimento da instituição aumentou com o programa, os relacionamentos interpessoais melhorou bastante, a inteligência emocional, a eficácia profissional, a saúde e o bem-estar e também a motivação. Tá? Então, a gente fez esse teste na Nestlé com o programa e foi muito satisfatório. Então, que programa é esse, então, Freta, que você está falando aí? Apresenta aí para a gente, então vou apresentar. O primeiro módulo, o Stress e o Wellness, ele é desenvolvido de 6 aulas, de 6 workshops que a gente faz, onde a pessoa ela comenta, ela fala das suas dificuldades e a gente vai resolvendo cada dificuldade através de sugestões de aumentar o seu potencial. Então, nesse módulo, nós vamos falar de hábitos, vamos falar de sono, vamos falar de alimentação, vamos falar de exercício físico, vamos falar de meditação, vamos falar de desenvolvimento do seu potencial. Depois desses 6 encontros do Stress e Wellness, nós vamos para o Emotional Intelligence, que é a nossa famosa inteligência emocional,
desenvolvida pelo famoso PhD Daniel Goleman, no livro do mesmo nome, desse módulo Inteligência Emocional. Então, aqui nós vamos falar sobre resiliência, vamos falar sobre empatia, vamos falar sobre consciência das nossas emoções, que geralmente a pessoa não tem consciência das suas emoções, e geralmente são emoções negativas, né? Então, quando a pessoa tem consciência que ela está gerando muitas emoções negativas, que emoções são essas, Mike Freta? Ciúme, raiva, inveja, medo, ódio. Então, essas emoções, elas intoxicam o nosso corpo, elas impedem com que você consiga, de fato, meditar, e elas geram muitos problemas, tá? Podem até ocasionar doenças. A medicina já vem estudando isso e mostra que um grande percentual das doenças advém das emoções viscosas, as doenças mais críticas, até como câncer, tá? Elas advêm de emoções viscosas, tá? Bem, feito esse processo da inteligência emocional, que são 6 encontros, nós vamos para o principal módulo do programa, que é o Intentional Life. Tá? O Intentional Life, eles são 10 sessões, 10 encontros, né, geralmente um por semana, onde a gente vai trabalhar um objetivo com a pessoa, todo mundo vai sair da primeira sessão já com um objetivo em mente, tendo clareza mental. Eu chamo essa sessão de direção. Importante a pessoa ter uma direção na sua vida. Depois nós vamos falar de valores. Importante que a pessoa conheça os seus valores, o que faz ela sair do automático e entrar num processo de ir em direção ao prazer e não ficar fugindo da dor. Por isso que nós vamos acionar esses valores na vida da pessoa através do seu cotidiano. Terceira aula, nós vamos falar sobre superpoderes. São os nossos pontos fortes, onde todos nós temos, mas estão lá adormecidos no nosso ser. E aqui nós vamos usar uma ferramenta de pesquisa para coletar com as pessoas que estão ao nosso redor quais são os nossos pontos fortes e vamos confrontar com aquilo que a gente acha que é os nossos pontos fortes. Você acha que eu estou entregando todo o ouro aqui, mas isso não é nem a sombra do que está por vir, é um conhecimento muito profundo, muito denso, muito transformador. Ele ativa o nosso ser, ele ativa um significado muito grande na nossa vida. Quarta aula desse programa, Intentional Life, nós vamos falar sobre meta maior. Então, uma meta que é para daqui 5, 10, 15, 20 anos. E feito isso, existem ferramentas, perguntas para a gente chegar nessa meta maior. Nós vamos juntar as 3 aulas anteriores, valores, superpoderes e meta maior, e vamos condensar isso tudo numa frase no qual nós vamos denominar de manifesto. O que é o manifesto? É como você vai se manifestar na sua vida a partir de então. Feita essa primeira fase de 5 aulas, que eu chamo de autoconhecimento, autoconhecimento como você nunca antes teve na vida, nós vamos agora para o processo de botar a mão na massa. O que é o processo de botar a mão na massa? É a gente pegar esse autoconhecimento e desenvolver ali um processo de realização pessoal. Então, a primeira aula é plano de ação. O que é o plano de ação? Eu vou mexer na sua agenda. Nós vamos pegar e vamos criar ações para realizar o seu manifesto. Então, nós vamos criar ações em que a gente vai utilizar também o princípio de Pareto 20-80, onde 20% do que a gente faz desenvolve 80% do nosso resultado. Então, nós vamos pegar as ações que produzem mais resultado e vamos focar nelas para que elas não sejam negligenciadas e também que elas não sejam procrastinadas, que elas sejam feitas, né? E com eficácia. Eficácia é obter resultado. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo aquelas ações, elas vão virando hábitos e aquilo entra para o automático e aí já tem uma nova reprogramação mental também de crescimento pessoal. Então, a 6ª aula desse programa é isso, plano de ação, tá? Tudo com significado relacionado ao seu manifesto. A nossa 7ª aula, nós vamos trabalhar daí quais são os pilares da vida para que a gente não chegue agredindo os pilares, né, que dão sustentabilidade à nossa vida. 8ª aula, nós vamos aprender a fazer perguntas que vão desenvolver toda uma mudança de perspectiva. Ao invés de a gente fugir da dor, a gente ir em direção ao prazer. Isso é conhecido como diálogo interno. Você vai aprender a conversar com você mesmo de forma positiva e essas perguntas elas vão estar conectadas com o seu plano de ação para que você entre em ação. Mais uma vez, não entrando na procrastinação. E a 9ª aula chama-se vilões. É uma aula um pouquinho mais pesada, mais densa,
onde nós vamos trabalhar os seus medos, vamos trabalhar os seus bloqueios, vamos trabalhar aquilo que está lhe paralisando e vamos solucionar esses bloqueios, vamos solucionar esses vilões, criando soluções para eles, né? Para que eles não possam fazer mais parte da sua vida e você possa fluir, feito um rio que vai transbordando de tão cheio para as extremidades e vai gerando vida à vegetação, aos animais. Isso é abundância, para que você possa ser abundante na sua vida. E na 10ª aula é a conhecida chamada aula manual de vida. Como que você vai ter tudo organizadinho, como você proceder passo a passo para que a sua vida realmente comece a fazer mais sentido para você, mais significado também para as pessoas ao seu redor, tá? Bem, então esse é o 3º módulo. A gente tem uma programação aqui para um ano inteiro, tá? O ano de 2021 já está fechado aqui comigo para essa programação. 4º módulo, foco e a otimização da performance. Então aqui nós vamos ver 12 habilidades que são desenvolvidas também pelo Fórum Mundial Econômico, onde mostra aonde as habilidades, também conhecidas como soft skills, são as habilidades de relacionamento. Então aqui entra liderança, entra empatia, entra aqui o autoconhecimento, o autoestudo, entra aqui os aspectos de foco, entra aspectos relacionados também à autossuperação, como você se transcender, como você se esforçar mais para o resultado. Ou seja, são 12 habilidades, onde eu vou explicar uma por uma e criando ferramentas, criando tarefas para você se desenvolver nessa tarefa que vai fazer total diferença na sua vida, para o seu progresso, para a sua evolução. E o último módulo é a mente criativa e intuitiva, onde nós vamos mostrar como que você pode ser mais intuitivo, mais criativo, para desenvolver mais o mindfulness na sua vida, observando mais as coisas ao seu redor e gerando mais resultados através da criatividade, tá ok? Então esse é o programa. A neurociência afirma, tá, que de 96 a 98% da nossa mente ela é automática. Como assim automática? Nós vivemos num processo de sobrevivência. A mente, a estrutura da mente, ela foi feita para simplesmente nos manter vivos, principalmente num tempo que a gente vivia de muito perigo. Nós estávamos vulneráveis na natureza com os outros animais. Então, a qualquer momento poderia aparecer um tigre dente de sabre, poderia aparecer um búfalo, um jacaré, e a gente teria que ter energia, né, para fugir. Então, o que o cérebro, a máquina do cérebro, ela faz? Ela vai criando hábitos que vão fazendo você entrar no automático. Você vai automatizando tudo que você faz. Todas as ações, inclusive as suas emoções vão sendo automatizadas, os seus pensamentos vão sendo automatizados, e você vai entrando nesse processo de ficar numa zona de conforto, ficar num processo letárgico, economizando energia, e aí entra processos de procrastinação, entram processos de você, ao invés de ir para a academia, escolher ficar vendo Netflix, e a autossabotagem também é desenvolvida muito aqui nesse processo de defesa. O que nós vamos fazer é ativar esses 2, 3, 4% da mente que estão o tempo todo consciente. Agora, por exemplo, você está prestando atenção no que eu estou falando, você está ativando esse processo que é o mindfulness, ele está presente no momento presente. Então, a ideia é que esses 4, 5% se tornem 10, 15, 20, 30% e você possa obter mais resultados. Mas, Freta, como que faz isso? Eu vou lhe dar agora a solução para isso. A solução para isso é você, ao invés de fugir da dor, que é como a nossa mente foi desenvolvida, através do medo, a gente faz uma série de coisas, os nossos comportamentos para economizar energia. Mas quando você muda a perspectiva para a esperança, para a compaixão, para a gratidão, para a realização pessoal, para a felicidade, quando você vai em direção a isso, você amplifica o potencial da mente e você vai para cima para realizar essas coisas. Então é muito mais poderoso e obtém muito mais resultado.
Então, praticamente, o processo de mindfulness é tirar você desse processo quase que uma prisão, certo? Por um mais libertador, mais amplo, mais profundo e intenso, que é ir em direção ao prazer. Tá? Obstáculos para a presença total em nossas vidas. O primeiro são os modelos mentais estagnados, né? Os nossos paradigmas. O que são paradigmas? São crenças, são filtros. Nós vamos ver isso muito lá na mente criativa e intuitiva, que nos impedem de ver o mundo como ele verdadeiramente é. Por isso que é tão bom a gente viajar, conhecer o mundo, conhecer outras culturas, estudar, trabalhar processos como esses de coach, de meditação, porque a sua mente se abre feito um paraquedas. E como dizia Einstein, uma mente uma vez aberta nunca mais se fecha. Quando você conhece o que é bom, você não quer menos do que isso. Né? O nosso paladar nunca retrocede, a gente quer sempre melhorar, sempre se aperfeiçoar. E os paradigmas, às vezes, eles nos trancam numa crença, né? Tem aquela famosa história do elefantinho que é amarrado numa estaquinha. Ele já é um elefantão, ele pode sair facilmente daquela estaquinha, mas ele não sai porque ele acredita que não pode. E assim somos nós somos cheios de crenças, tá? E outra coisa que faz, que faz a gente ficar preso num processo de automatismo é a nossa mente agitada, cheia de informação impertinente, uma mente confusa, né? Aquela desorganização mental. Outra coisa, outro obstáculo, instabilidade emocional, a ansiedade. Então, hoje as pessoas estão muito ansiosas, principalmente pela pandemia, sabe? Então, nós vamos aprender a lidar com a ansiedade. Nós vamos trabalhar isso na segunda aula já do estresse e do wellness aqui com vocês, para que a gente elimine de vez a ansiedade, que é um hábito também, né? Através de ferramentas, por exemplo, como a meditação e o mindfulness, eliminando isso. Outra coisa, pouca vitalidade e consciência corporal. Às vezes a pessoa não tem uma boa alimentação, não faz academia, é sedentária, não faz nenhuma atividade física, e isso impede também que ela viva mais no momento presente, né? No momento de mindfulness. E outras são os comportamentos e hábitos inconscientes, muitas vezes comportamentos e hábitos ruins, né? Que a pessoa às vezes não tem consciência de que aquilo está prejudicando. Então, nesse programa, nós vamos fazer a pessoa não só ter consciência, mas também ter uma estrutura para mudar aqueles hábitos que estão prejudicando ela, tá? Então, esse aqui é o ciclo vicioso, tá? A pessoa tem algumas experiências na vida, ela vai ter uma reação condicionada. Que reação condicionada é essa? Fugir da dor. Então, essa reação condicionada faz com que ela tenha os mesmos resultados na vida. E esses mesmos resultados geram um processo de estagnação. E ela fica presa nesse ciclo que nós vamos chamar de ciclo vicioso. Mas como que eu faço, Mike Freta, para sair então desse ciclo vicioso? É o que eu vou te falar agora. Você vai mudar a sua atitude. Ao invés de ter uma reação condicionada, fugindo da dor, nós vamos mudar o seu comportamento, a sua atitude, e vamos começar a agir em direção ao prazer. Isso é uma mudança de mindset, de mentalidade, e é claro que essa mudança de atitude vai gerar resultados diferentes. E esses diferentes resultados vão gerar um processo de evolução, um processo de realização pessoal, de felicidade, que vai gerar novas experiências na sua vida, novas oportunidades, novos contatos, novos relacionamentos, que daí fazem você repetir esse ciclo, não caindo mais na reação condicionada a fugir da dor, mas agindo agora sempre indo em direção ao prazer. E a gente entra nesse ciclo virtuoso, que eu digo que é um ciclo ascendente, que ele vai numa espiral se expandindo ao seu redor em termos de crescimento, tá? Nós temos 3 grupos que nos influenciam intensamente a ficar presos no processo de fugir da dor, que são família, profissão, colegas de profissão e amigos. A gente é muito vulnerável aos amigos. Então, isso faz com que a gente tenha algumas influências, alguns registros comportamentais, alguns hábitos. Quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento pessoal, a gente transborda tanto a nossa força interior que a gente para de ser suscetível, para de ser influenciado por esses grupos e começa a influenciá-los. É um transbordo, a gente tem tanta energia
que ao invés de ser influenciado por eles, a gente começa a influenciá-los, ok? Bem, então é comprovado hoje em dia pela neurociência, eu sou um prático de meditação e eu ensino meditação há mais de 20 anos, realmente ela modifica o cérebro. Uma das aulas nós vamos ver mais as ondas mentais, as ondas beta, gama, alfa, mas o interessante aqui sabermos que um meditador de 25 anos, por exemplo, uma pessoa de 25 anos e outra pessoa de 50 anos que medita há mais ou menos 3 meses, elas vão ter o córtex frontal do mesmo tamanho. Porque uma pessoa de 25 anos ela está no auge da sua produtividade. E uma pessoa de 50, ela vai perdendo um pouco os reflexos, vai perdendo um pouco a memória. As sinapses elas não têm mais aquela mesma conexão de um cara novo de 25 anos. Mas com 3 meses de meditação, esse cara de 50 anos começa a ter o mesmo performance de um cara de 25 anos que não faz meditação. Isso é incrível, é fantástico, isso é a neurociência que está falando, tá? Um estudo da Harvard, a cientista Sarah Lizer. E outra coisa que eu ensino há 20 anos que faz total diferença e que a neurociência vem comprovando isso agora, é que a respiração afeta a mente e os estados emocionais. Foi encontrado um circuitozinho neural que nos torna ansiosos quando respiramos rapidamente e calmos quando respiramos lentamente. Ou seja, respirar lentamente diminui os batimentos do coração, que faz com que você tenha uma maior gestão das emoções e consiga coordenar melhor também os pensamentos. Então, a respiração é muito bom para a gestão emocional, para os relacionamentos e também para a produtividade. O estudo comprovou que 2 meses de treinamento de respiratórios que eu ensino são suficientes para começar a desenvolver determinadas regiões do cérebro. Por exemplo, tem respiratório para tudo, né? Tem respiratório para ligar o cérebro, para dar um boot cerebral, para dar aquela ligada, para o cérebro ficar mais dinâmico. Tem outros respiratórios que já é para desligar, para ir serenizando a mente, até entrar no estado de relaxamento ou de meditação. Ok? Então, aqui mais uma vez o programa, né, dizendo que cada um dos 5 programas vai fazer o estresse e o wellness. Ele vai reduzir o estresse e maximizar o seu bem-estar de forma sustentável usando nossa abordagem em 6 passos. Inteligência emocional. Ganhe mais consciência de suas atitudes, sentimentos e emoções, aprendendo a sintonizá-los de forma produtiva. O módulo 3, o Intentional Life. Uma condução personalizada de autoconhecimento, usando conceitos e técnicas para você alcançar os seus objetivos de vida e acompanhar sua evolução. O foco e a otimização da performance. Amplie o foco, determinação e a capacidade de execução para que possa alcançar seu potencial máximo em todas as áreas da vida. E a mente criativa e intuitiva. Mude paradigmas que possam estar lhe atrasando e ganhe uma abordagem mais inovadora para seus projetos de vida. Bem, aqui eu tenho um estudo, é um equipamento tipo uma viseira que coloca aqui nas têmporas, tá? E ele mede as ondas mentais. Esse primeiro caso aqui, a pessoa estava lendo um livro. Olha só como fica as ondas mentais dessa pessoa. Fica bem distoante, né? E aqui no segundo caso, ela foi induzida a uma meditação. Então, durante o mesmo tempo, as ondas mentais diminuíram drasticamente, tá? O que eu espero profundamente é que, ao terminar esse processo de mindfulness e meditação, você consiga desenvolver essa estrutura de ondas mentais bem serena, bem tranquila, e desenvolver todo o potencial da sua mente. Esse aqui é o terceiro módulo, que eu já falei, o Intentional Life. São 10 sessões de direção, valores, superpoderes, meta maior, manifesto, planos de ação, pilares da vida, perguntas de poder, vilões e manual de vida. Aqui para você ter uma visualização maior da estrutura, eu já falei anteriormente. Bem, esse é o processo. Quero agradecer então você pela atenção. Num outro vídeo, a gente explica mais os outros processos ali que são referentes às atividades de alta performance, onde você vai otimizar a sua performance através de 12 habilidades e também os 6 módulos da mente criativa e intuitiva. Eu vou me despedindo por aqui, são meia hora já de vídeo, de bate-papo.
Eu acho que foi suficiente para você ter uma ideia, para dar uma luz no programa e você já começar com tudo já 2021 com a gente, fazendo esse programa ou private ou também implantando na sua empresa, seja ela qual empresa que for, dá para a gente estruturar do seu jeitinho, deixar ela ali nos moldes que você quiser, deixando ela personalizada para a sua empresa. Um grande abraço, espero vê-lo em breve para a gente desenvolver esse processo aí com você, esse projeto fantástico, extraordinário, maravilhoso, que procede de forma espetacular, extraordinária na vida das pessoas que fazem. Um abraço e até logo.